Ai, Senhor, hoje a gente está super animada, super feliz, começando esse estudo, né, de Paulo. Nós estamos com o coração cheio de expectativas no que o Senhor vai falar conosco. Nós encerramos, né, o estudo do livro de Atos, que nós terminamos sexta-feira passada. Muito maravilhoso, tem uma dorzinha no coração de terminar o estudo de Atos, e a gente ficou, ai meu Deus, mas direcionou para fazer, estudar as cartas de Paulo, né? Temos tantos ensinamentos maravilhosos, a gente acredita que a gente tem vivido, vai trazer bastante ensinamento, muita sabedoria, direcionamento para. Estamos super felizes de estar dando início. Tá falhando a sua voz, viu? Tá falhando bastante. Tá. A minha internet, não sei como é que tá. Agora tá melhor? Parece que sim. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer coisa me chama, me avisa que eu mudo aqui minha internet de novo. Dri, você pode começar fazendo uma oração para nós? Claro, vamos lá. Por favor. Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo, por cada uma das minhas irmãs que estão aqui, que vão entrar, ou que assistirão depois, ó Pai, este estudo, Senhor. Venha com a tua graça, vem com a tua sabedoria sobre nossas vidas, Senhor. Faz o que o Senhor quer fazer esta noite, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Que toda distração caia por terra, que nossa mente, o nosso coração, nossos ouvidos estejam cativos a Ti, ó Pai. Que nós possamos compreender a Tua palavra, nos dê sabedoria para entender aquilo que o Senhor tem a falar essa noite em nossos corações, ó Deus. Estou muito grata por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através delas, Senhor, neste grupo também, Senhor. Muito obrigada por cada uma que tem se colocado diante de Ti, que está aqui porque tem sede e fome da Tua presença, da Tua palavra, porque quer Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, ó Deus. Então, Senhor, que o Senhor possa aqui nos alimentar essa noite, Senhor, porque o Senhor é o pão da vida e o Senhor é a água que jorra dos céus. Então, venha sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Que seja feito o Teu querer e a Tua vontade. Amém e amém. 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 Amém, meninas. Meninas, eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona mais ou menos nosso estudo bíblico. Nós vamos iniciar no livro de Romanos hoje. Eu vou lendo e a gente vai parando e vai conversando, né, sobre o que aquela parte ali do capítulo está trazendo para nós, né, que o Senhor vai revelando ao nosso coração, e a gente vai aprendendo mais, né, o que Paulo estava fazendo, o que ele estava escrevendo naquelas cartas, né, o porquê, e assim a gente vai estudando. Eu me chamo Jane, muitas de vocês são novas aqui, nós estamos muito felizes de ter vocês hoje à noite aqui com a gente. Espero que continuem, né, todo estudo ele é tão bom, ele enriquece tanto a gente. E eu me chamo Jane, e a minha amiga pastora Dri, a pastora Fran também, elas estão me auxiliando e a gente vai lendo. E conforme a gente vai estudando, se vocês tiverem perguntas, levanta a mãozinha aí que a gente pergunta, né? Você pode fazer sua pergunta, seu esclarecimento, qualquer coisa. E aí a gente vai estudando assim, tá bom, meninas? Eu só peço que, se vocês puderem deixar o microfone de vocês, mas a hora que vocês quiserem falar, levante a mão, e aí a gente abre aqui e vamos estudando, tá bom? Oi. Antes de você começar a ler 1 Romanos, eu quero ler só um pedacinho da introdução que tem aqui na minha Bíblia sobre o livro. É rapidinho.
tá? Pode ler, fica à vontade. Vamos lá. É uma introdução que tem aqui para a gente entender um pouquinho do que vai ser falado Romanos, tá? E aí fala assim, ó, aqui na minha Bíblia é NVT também, mas ela é de estudo, tá? E tá aqui escrito assim, ó, Romanos foi chamado mais magnífico documento teológico já escrito. Olha só, o mais magnífico documento teológico já escrito. Nesta carta, o apóstolo Paulo explica as boas novas, a máxima revelação de Deus ao mundo por meio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Paulo reflete sobre a condição humana, sobre o significado da nossa vida na Terra e sobre nossa esperança do mundo por vir. Leva-nos repetidamente de volta aos princípios da verdade de Deus revelada em Cristo e nos ensina a lidar com os problemas, fracassos e conflitos que caracterizam a vida neste mundo. Olha que interessante, né? Esse livro nos ensina a lidar com a nossa vida no cotidiano, né? Resumindo, né? E vai falar repetidamente, né? Sobre os princípios da verdade de Deus. Muito interessante. Amém. Então, nós já sabemos que vamos aprender muitas coisas aqui, né? Vamos lá, então, meninas. Romanos, capítulo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu na linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês que estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo, e vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Aleluia. Você quer que eu pare aqui, Dre, ou quer que eu continue? Olha, a gente falou um pouquinho aqui da introdução, que na verdade ele está introduzindo a carta dele aqui também, né, aos romanos, e deixando bem claro para eles, né, que eles também, né, pertencem a Jesus Cristo, né, e vocês estão entre esses gentios, né, falando para os romanos, né, que vocês também, o Senhor deixou para vocês também essa dádiva de pertencer ao Senhor Jesus, né. E aqui no versículo 4, na parte B do versículo, no versículo 5, na verdade, ele fala assim, ó, por meio dele recebemos a graça e a autoridade. Então ele já começa aqui se apresentando, né? Eu, Paulo, escravo de Cristo. Por quê? Porque não vive mais ele. Agora não vive mais Paulo, nem a vontade de Paulo. Agora tudo que há nele é escravo de Cristo. Ele entregou para o Senhor, ele se deu ao Senhor, né? Ele escolheu ser escravo de Cristo, né? Ser escravo do Senhor, servi-lo por toda a vida. E quando a gente é servo, né? O Senhor ali, ele é o nosso Senhor. Nós somos escravos, ele é o nosso Senhor. Então, muitas vezes nós temos que pensar sobre isso, né? Paulo fala aqui para ele, eu sou escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Então, eu escrevo esta carta. Ele foi chamado para anunciar as boas novas. E eu e você, que fazemos parte desse exército tão maravilhoso que o Senhor tem levantado de mulheres nessa terra, também somos chamadas
para anunciar as boas novas de Cristo Jesus, sabe? A todo lugar. Mesmo que o nosso lugar seja o lugarzinho onde a gente trabalha, seja o nosso lar, mesmo que o nosso lugar seja ambientes que nós estamos, que o Senhor tem colocado nós, sabe? Às vezes a gente acha que nós temos que ir para nações, às vezes a gente acha que a gente tem que ter, às vezes a sua nação é sua casa, a sua família. Às vezes a sua nação é lá dentro do seu trabalho, né? A casa, o lugar onde você trabalha, a empresa, né? A escola, enfim, aonde o Senhor tem te colocado. Então, assim, o Senhor tem também nos chamado para anunciar as boas novas. E aqui ele começa a falar um pouquinho de Jesus, né? De tudo que aconteceu. E aí no versículo 5 ele fala assim: ele é Jesus Cristo nosso Senhor. E por meio dele recebemos graça e autoridade. Então, por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, ali por conta disso, nós recebemos graça e autoridade para também falar no nome de Jesus, para também pregar as boas novas. Então, essa autoridade já está sobre você. Já está sobre a vida daqueles que se colocam à disposição do Senhor, que se coloca como escravo de Cristo, como servo do Senhor. Essa autoridade já está sobre a vida daquele que se submete à autoridade, ao senhorio do Senhor. Então, essa autoridade já está sobre nós para anunciar as boas novas, viu? Então, saiba que você já tem essa autoridade. Saiba que às vezes o Senhor já tem aí colocado ao seu redor pessoas que você pode já compartilhar daquilo que ele tem feito na sua vida. E é tão simples, né? Às vezes a gente pensa que precisa de tanta coisa, né? Tanta teologia para falar do Senhor, da palavra do Senhor, mas não é simples. Começa falando do que ele tem feito na sua vida, né? São as boas novas que aconteceu na sua vida que você vai propagar. Foi assim que a gente viu em Atos, né, Jane? E quem estava, né, as meninas que estavam, que acompanharam o livro de Atos, até eu comentei com ela, deu realmente, gente, dá vontade de não parar Atos, deu vontade de começar lá no versículo 1 de novo, porque foi muito gostoso, foi muito bom, e a gente viu assim... Oi? Muitas revelações a gente foi tendo, né? Mesmo tendo lido o livro algumas vezes já, foi muito maravilhoso. Foi muito bom aquilo que o Senhor quis saltar aos nossos olhos, aquilo que veio, né? Coisas que muitas vezes nós lemos e relemos e não percebemos, né? E talvez porque não tenha tido tempo ainda, mas assim, o Senhor vai saltando aos nossos olhos aquilo que Ele quer revelar naquele momento para a gente. E a gente viu o tempo todo ali Paulo sendo perseguido, os apóstolos sendo perseguidos, mas nunca desanimados, muito pelo contrário, encorajando cada vez mais, né? E servindo ao Senhor de uma forma assim que nos inspira, né? Nos inspira muito. Então, que nós possamos aqui pegar isso como exemplo que está escrito, que Paulo escreveu aqui, por meio dele, recebemos graça e autoridade. E quem recebe graça e autoridade? Aquele que se submete ao senhorio do Senhor. Amém? Amém. Versículo 8. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajudem a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto em outros gentios.
pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras: o justo viverá pela fé. Delícia. A gente vê aqui Paulo falando do desejo dele, né, de visitar os irmãos, né? Ele fala que eu quero muito visitá-los, né? Porque a carta chega antes de Paulo, né? Ele ainda não está lá em Roma. Mas ele fala do desejo de estar com os irmãos de Roma, porque ele quer compartilhar das boas novas também com aqueles irmãos, ele quer conhecê-los, né? Por enquanto ele se conhece apenas por cartas. Então, assim como nós, né, que falamos, acho que na última sexta-feira, né, nós falamos assim, quem sabe vamos ter um momento onde vamos nos reunir, poder nos abraçar, porque é o desejo do nosso coração. Hoje a gente ainda tem a tecnologia que a gente consegue se conhecer aqui, ó, né? Olhando ainda o rostinho uma da outra, né? Conversando e falando em tempo real. Mas Paulo não, imagina quantos meses levava para chegar essas cartas, né? Até a Roma, né? De onde ele estava até Roma, porque naquela época era tudo de navio, né? As cartas iam também de navio. Então levava muito tempo. E hoje não, hoje já é mais prático, né? E mesmo assim, nós desejamos vê-las, nós desejamos estar reunidas, abraçá-las, estar juntos, né, num só propósito, em um momento e poder falar das boas novas, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? E é tão maravilhoso, e a gente vê esse desejo dele, ó, desejo muito ir visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude e os fortaleçam. Paulo está dizendo assim, eu gostaria muito de estar com vocês para que o dom que eu tenho sobre mim, o dom espiritual, a dádiva, um dom, né, espiritual, os ajude e os fortalece. Então, aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida, Paulo está dizendo, aquilo que o Senhor me deu em autoridade, os dons que o Senhor me deu, eu quero usar também sobre a vida de vocês. Eu quero presentear vocês através daquilo que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor colocou em minha vida, né? Dos dons espirituais. Eu quero que os dons que o Senhor me deu fortaleçam a vida de vocês, né? Da mesma forma que nós precisamos desejar também, sabe? Aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Às vezes o seu dom é o dom de falar, às vezes é o dom de pregar, às vezes é o dom de cantar, às vezes é um dom de fazer uma unha, sabe, gente? Uma maquiagem. Não vamos colocar só a parte assim que a gente julga espiritual, porque a palavra diz que tudo que nós formos fazer, que seja para a glória de Deus e seja feito, né, como se fosse a Ele. Então, às vezes tem algo que você sabe fazer muito bem, um bolinho muito bem feito, sabe? Não sei, dons que o Senhor tem te colocado na cozinha, fora dela, tantas outras coisas que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Você é boa nisso, filha. Eu te dei dom nisso. Então, assim, o dom que eu te dei, você pode partilhar com alguém. Às vezes, através desse dom, é que você vai conseguir anunciar as boas novas para essa pessoa, né? Talvez tenha alguém que você olha e fala, poxa, eu quero partilhar um pão, um bolo, ou então, assim, eu sei fazer unha, irmã, eu quero fazer a unha para você, ou uma amiga, uma pessoa, né, que não conhece, às vezes, a Cristo, ou uma pessoa que está precisando de mais. Senhor, eu quero te presentear, fazer uma maquiagem, eu quero te presentear com os seus dons. E através deles, você vai, através da palavra, fortalecer. E quando nos encontrarmos, quero encorajar-nos na fé. Também quero ser encorajados pela sua fé. Então, assim, que nós possamos realmente ser encorajadoras uma das outras, né? Que nós possamos encorajar
né, as nossas irmãs, e que nós possamos ser encorajadas por elas também, né? Então, quando estivermos reunidas, podemos encontrar os nossos irmãos, as nossas irmãs em Cristo, que nós possamos encorajá-las e fortalecê-las na fé. E com isso, nós também somos fortalecidos. Amém? Porque está dizendo aqui, ó, quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre os outros gentios, né? Pois sinto obrigação, tanto com os gregos como com os bárbaros, tanto com os instruídos como os não instruídos. Então, assim, Paulo não tinha não era um tipo de pessoa só. Então, assim, o compromisso dele era com a palavra e levar a palavra, a verdade, seja para aquele mais instruído ou para aquele menos instruído. Não tinha. Então, assim, mas é tão simplesinha, talvez vai entender. A palavra é para todos, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra é para todos, desde aquele mais instruído até aquele menos instruído. Então, que nós não... ele não fazia acepção, fosse gregos, fosse bárbaros, fosse gentios ou fosse judeus, né? Ele pregou para todos. Né? Vamos ver aqui. Nós paramos até o 2, né? E aqui fala assim, olha, aqui no versículo 17 fala assim, ó, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Então, a justiça vem pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Né? E então nós vemos aqui ele falando, ele querendo explicar aos romanos, né, sobre a fé, sobre como as boas novas revela e declara o justo diante de Deus, né? Nos declara justos diante de Deus, porque a fé, ela nos declara dessa forma. O justo vive pela fé. Então nós precisamos viver pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como que eu consigo adquirir fé? Né? A gente lembra lá de uma situação onde um centurião foi procurar Jesus, né? E Jesus fala com ele ali que ele tivesse fé para que o filho dele fosse curado. E aí ele olha para Jesus e fala assim, aumenta a minha fé. Né? E realmente nós precisamos, em certas ocasiões, pedir ao Senhor que ele aumente a nossa fé. Porque o justo, ele vive pela fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar ouvindo, estar nos alimentando da palavra, para que a nossa fé seja viva em nós. Para que a nossa fé seja latente em nossas vidas. Porque a fé, ela faz a gente viver os milagres que o Senhor tem para nós. Então, nós precisamos estar aí pedindo. E existem níveis de fé, tá? É uma situação aqui, eu tenho fé e amém, ó, mas daqui a pouco nós vamos passar uma situação ali que vai exigir um grau mais intenso de fé em nossas vidas. Amém, amiga? Tá sem som. Amém. Desculpa, meninas, eu não sei por que meu telefone esquentou de novo, apagou tudo aqui. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Mas deu tudo certo. Versículo 18. Assim, Deus mostra no céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus,
mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalharam calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Muito forte essa palavra, mas vamos por parte, né? E vamos falar um pouquinho aqui sobre o versículo 18, né? 19, que fala aqui. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade, veja lá se a gente tenta trazer assim para nossa era, para nossa época, para nosso tempo, né? Olha, que a ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida, né? Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então, a gente está vendo aqui Paulo falando sobre aqueles que escolhem viver a perversidade, escolhem viver na maldade, escolhem, e não só escolhem, como impedem a verdade de ser dita, né? Então, nós estamos vendo, nós estamos começando a viver uma era, uma época onde nós também vemos essa maldade se espalhando, né? Dos pecadores e perversos, a gente tem visto aí, e por sua maldade eles também querem impedir a verdade de ser conhecida, né? Nós citamos aqui, eu acho que na semana passada, enfim, que está saindo uma lei onde está sendo proibida a pregação do evangelho, vai ser proibida a pregação do evangelho nas prisões. Então, assim, eles não querem a verdade, eles praticam a maldade e a perversidade e ainda querem impedir a verdade do Senhor, né, a ser espalhada, né? E eles, aqui fala assim, ó, eles sabem da verdade a respeito de Deus, pois ele se tornou evidente por meio de tudo que ele fez, né? Podem perceber claramente os atributos,
do seu poder eterno, a sua natureza, porém, portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conhecem algo sobre Deus, conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram, não lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida, né, confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, né? Trocaram a grandeza de Deus imortal por estátuas, né? Feita por mãos de homens, estátuas feitas, né, por mão de homens, bem como aves, animais e répteis, porque eram o que eles adoravam naquela época. A gente viu muito disso quando Paulo entrava em alguns lugares, né? E logo que ele entrava, ele já via as estátuas dos deuses que eram adorados naquele tempo, e alguns animais, alguns répteis, né? Que eles faziam com as próprias mãos. A gente chegou a ver que ele foi perseguido, porque quando as pessoas começaram a perceber que aquele era um deus que não podia fazer nada, né? E os artífices daquela cidade, vendo Paulo pregando contra esses deuses que nada podiam fazer, ficavam, claro, enfurecidos, né? Por quê? Porque eles ganhavam dinheiro através daquilo para enganar o povo, né? Ganhava dinheiro através daquilo que eles faziam, né? Como se aquilo fosse um deus, né? E eles adoravam esses deuses acreditando ainda que eles pudessem fazer alguma coisa. Então, essas coisas, olha, praticam entre si coisas. Como resultado disso tudo, eles praticam coisas entre si, coisas desprezíveis, degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Então, assim, eles tinham oportunidade de viver a verdade, mas eles preferiram a mentira. Eles preferiram viver a seus próprios desejos pecaminosos da sua alma, do seu coração, né? Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar, né, do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Então, assim, ao invés deles adorar o Criador, eles começaram a adorar as coisas que Deus criou. Então, assim, animais, répteis e tantas outras coisas, né, que o Senhor criou, eles começaram a pegar e adorar. E hoje em dia a gente vê também tantas coisas que têm tomado o lugar do Senhor em nossas vidas como adoração. Hoje nós não temos um Deus que a gente coloca aqui uma estátua, né, que foi feita por mãos de homens e ajoelha perante ela, adorando, esperando que venha fogo do céu ou uma providência do céu, como era nesta época. Mas muitas coisas que têm tomado nosso tempo, muitas coisas que têm se tornado prioridade em nossas vidas. Nós precisamos entender que é como uma adoração a um falso ídolo, está se tornando ídolo em nossas vidas, sabe? Então, assim, muitas coisas e muitas pessoas também. Porque às vezes são coisas, às vezes é trabalho demasiado, tá? Não estou falando que não é para trabalhar, mas eu estou falando que às vezes a gente se coloca tanto nesse lugar, trabalho, eu não tenho mais 5 minutos para ler a palavra, eu não tenho mais 5 minutos para orar, eu não tenho mais 5 minutos para entregar ao Senhor, eu não tenho, né? Ou se dedicando tanto a algumas outras coisas que não é do Senhor, né? Então, assim, e até mesmo coisas que nós muitas vezes julgamos ser a obra do Senhor, viu? Então, assim, vamos entrar até num lugar aqui talvez um pouco polêmico, porque às vezes você tá lá, você faz tantas coisas na igreja, às vezes você é tão ativa na igreja que você está, você faz isso, faz aquilo outro, você faz tantas coisas que você não tem mais tempo de estar com o Pai. Você não tem mais tempo de estar na presença do Senhor. Você não tem mais tempo de ser filha, por causa dos afazeres, da demanda que muitas vezes a igreja, ou você mesmo, né, começa a pegar lá tantas necessidades que às vezes a igreja tem, e aí você quer ajudar.
Não, mas eu quero ajudar. Então, você ajuda no grupo de oração, você ajuda no grupo de louvor, você ajuda no estudo das quartas, das sextas, você ajuda com as crianças, você ajuda isso. E quando você vê, você está lá tão atarefada com tantas coisas que você não tem mais tempo para ele. E a gente se perde, viu? Como cristãs, muitas vezes a gente se perde nesse lugar dos afazeres da obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus, mas às vezes você está fazendo uma obra que ele não pediu para você fazer. E às vezes essa obra de Deus toma um lugar no seu coração que não é o lugar que ele quer que tome na sua vida. Porque estas coisas precisam ser secundárias em nossas vidas. Buscai primeiro o reino dele. E depois as outras coisas ele vai nos acrescentando, sabe? Então nós precisamos tomar cuidado com essas demandas também, né? Com essas demandas que a gente diz ser a obra de Deus, e não estou dizendo que não é, mas é para mim estar em todas, é para mim estar em todo tempo, em todo lugar, fazendo tudo, abraçando tudo, e às vezes sendo negligente de estar aos pés de Jesus, do meu amado, e aprendendo dele. Né? Então, assim, não vamos deixar que essas coisas, né? Ou emprego, ou sei lá, não sei, às vezes tem exemplos aí que eu não estou conseguindo pensar agora, mas você está pensando no teu coração de coisas que às vezes está tomando demais o teu tempo e você não está conseguindo entregar a glória a Deus, né? O louvor eterno, o Criador que é digno de todo louvor eterno, amém. Às vezes você está entregando a sua adoração a outras coisas e não está entregando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a tua adoração, e encontrar no teu coração uma prioridade, um lugar de primordial em teu coração. Sabe? A tua família é muito importante, os teus filhos são muito importantes, mas eles não podem tomar um lugar de Deus em seu coração, de estar na presença de Deus em teu coração. Porque quando você está na presença dele, tudo se torna mais fácil com as demandas, porque você vai ser direcionada para tudo aquilo que o Senhor tem para você. Tá? Então, assim, por mais que nós não temos nossos ídolos aqui esculpidos, mas às vezes tem lá o carro, né? A empresa, os filhos, marido, né? Tomando lugar aí, né? Coisas e mais coisas e mais coisas, demandas, ministério, né? Ministério, chamados, né? Então, assim, cuida. Pergunta para Deus. Às vezes você está tão cansada. Sabe por quê? Que você está carregando coisas que talvez não seja para você carregar. E ele está dizendo aqui, vem, porque o meu fardo é leve. O fardo que ele coloca sobre nós é leve. Viu? Então, assim, vamos procurar nessa noite sondar os nossos corações para ver se nós não estamos também adorando outros deuses, né? Adorando as coisas ao invés do Criador. De todo o nosso louvor, de todo o nosso tempo, viu? Então vamos tomar cuidado com isso, vamos prestar atenção, né? E aqui a gente vê, né, falando muito claramente sobre a questão aqui, ó, por que não, desculpa, 26. Por isso Deus os entregou, olha que forte isso, quero que você entenda. Por isso Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Então, por conta da idolatria, por conta do pecado, por conta da perversidade, por conta dos desejos que eles queriam viver, eles não quiseram abrir mão desses desejos que eles queriam viver. Então, o próprio Deus os entregou, olha só, a desejos vergonhosos. Então, você não quer? Então eu te entrego a desejos vergonhosos, né? E até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais, e os homens também começaram a se interessar por outros homens, né? A gente vê aqui a praticar atos indecentes com outros homens em decorrência do pecado, em decorrência, né?
desse pecado sofreram em si os castigos que mereciam. Então a gente vê aqui claramente falando sobre as opções sexuais, né? O tanto que a gente vê hoje em dia o que está acontecendo, né? E a gente precisa entender, né? O que Deus sente a esse respeito, né? A esse respeito sobre o homossexualismo, né? E é isso, essa aqui é a palavra. Não sou eu que estou dizendo, né? Que é pecado. É a palavra que está dizendo. E a palavra está dizendo mais ainda. Por conta de tudo isso, o próprio Deus está entregando eles a esses desejos pecaminosos. Olha que forte isso. Então, assim, e aqui está muito bem claro como Deus se posiciona diante disso. Isso não significa que nós não devemos falar da palavra para pessoas assim se tivermos a oportunidade, da forma certa, correta, tá? Tendo muita sabedoria diante de Deus, porque a gente precisa aprender a separar a pessoa do pecado dela. A gente precisa aprender a separar, né? O pecado do pecador, né? E amar o pecador, né? E, claro, ter compaixão e orar para que o Senhor o alcance, né? Seja quais forem as escolhas. Então, é muito claro sobre isso aqui. E a gente vê aqui, ó, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, porque assim, ó, no coração deles, eles consideraram servir a Deus não serve para nada. Eu não quero conhecer a Deus. Conhecer a Deus não serve para nada. Então, uma vez que em seu coração eles consideraram que era inútil, né, no seu modo de pensar, na sua mente, eles consideraram que servir a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de viver. Olha só que forte. Né? A um inútil modo de pensar, deixando que fizesse coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade. Pecado, ganância, ódio, né? Inveja, homicídio, discórdia, engano, maledicência, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus. São insolentes, orgulhosos e arrogantes, né? Eles pensam que eles podem de tudo, que eles podem falar qualquer coisa, né? Eles se julgam, né? Eles têm a soberba sobre eles, o orgulho, a arrogância. Então, eles não estão nem aí para Deus, porque para eles estão vivendo o que eles precisam viver, né? Então, todas essas coisas, a vida deles se encheu de toda espécie de mal. A vida daquele que deseja escolher os seus próprios desejos da carne se enche de toda a perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Tá? E não é só sobre essas pessoas, é sobre aqueles que não querem viver a vida de Deus, é sobre aqueles que escolhem viver os seus próprios desejos pecaminosos, aquilo que não agrada ao Senhor. E tem mais, essas pessoas, além de viverem dessa forma, elas ainda incentivam outros a pecar e a desobedecer, né? Eles incentivam, a gente vê aqui, ó, o pior, incentiva os outros a também fazê-lo. Então, assim, tá tudo bem, vamos viver dessa forma, né? Vamos viver desse jeito que tá tudo bem. Ai, Deus é amor, não é essa a palavra que a gente mais ouve hoje em dia? Né? Entre um povo que gosta de viver as suas vidas. Ai, Deus é amor. Imagina que ele vai me fazer qualquer coisa mal, porque tudo isso que eu estou vivendo é amor. Tudo é amor. Quando o verdadeiro amor é o sacrifício. Eu não sei se eu falei essa semana para vocês, eu falei para alguém. Eu sei que nós sejamos o sacrifício santo e agradável ao Senhor. E ter o sacrifício santo significa que muitas vezes nós também vamos deixar de viver coisas até lícitas. Muitas vezes, sabe? Para viver, que nem nós estamos fazendo isso agora, nós estamos trazer o jejum à tona. Nós estamos aqui
sendo sacrifício vivo, é pecado comer? Não. É pecado beber? Não. Mas nós entregamos a comida ao Senhor, a bebida, né? Outras bebidas ao Senhor. Nós escolhemos sacrificar o alimento para ouvir mais ao Senhor, para nos santificarmos a Ele, sabe? Para estarmos mais sensíveis à voz dEle, para alinhar os nossos corações ao dEle, porque o jejum faz isso, ele alinha o nosso coração, a nossa audição a dele, sabe? Aos céus, a gente se conecta, assim, sabe, com a terra, ao sagrado, né? Ao divino, a gente se conecta. Então, se nós somos o sacrifício santo e agradável ao Senhor, então cada uma de nós estamos sacrificando algo. Talvez você não conseguiu fazer os 3 dias só na água, ou enfim, mas não tem problema. Mas algo você sacrificou para o Senhor, né? E cada uma sabe onde que está o seu sacrifício, aquilo que você, né? Às vezes é algo assim, Senhor, Deus, isso daqui para mim é tão... Ai, Senhor, eu não consigo ficar sem isso, mas eu vou entregar a Ti. Por Ti eu vou ficar sem isso 1 dia, 2 dias. Por Ti eu vou fazer. Então, assim, é o sacrifício santo e agradável ao Senhor, é o que nós somos, nós precisamos ser. E de vez em quando entregar, assim, coisas que nós... Até coisas lícitas que nós podemos, né? Às vezes até coisas que têm trazido distração. Às vezes uma semana sem um filme, sem uma série. Eu amo assistir série. Beleza, fica 1 mês sem ela, né? Eu amo isso e aquilo, né? Coisas... Beleza, vou entregar, porque esse tempo que eu passava ali, 1h30 assistindo série, eu quero passar 1h30 lendo a palavra, eu quero passar 1h30 ouvindo da palavra, eu quero passar pelo menos 1h30 adorando, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Uma dica, né? Eu vi muitas meninas hoje, né? Perguntando tantas coisas sobre o jejum, falando tantas coisas... E muitas coisas eu não podia resolver, estava no trabalho, eu não posso mexer no celular no trabalho, a gente fica lá, dá uma olhadinha no grupo, esconde o celular, né, para entrar para o trabalho, nos momentos que tem as pausinhas, né, tem umas pausas, a gente dá uma olhadinha no celular, depois já tem que guardar o celular, e dava vontade de responder, mas dava tempo, gente, minhas pausas é 10 minutinhos, aí quando você vê, já tá passando, não dá tempo de responder, mas assim... aquele monte de dúvidas sobre o jejum, sobre como fazer, de que forma fazer, entrega aquilo que o Senhor às vezes está pedindo para você, algo que te faz sacrificar por Ele, sabe? E amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, sabe? É para você realmente ficar sensível para aquilo que Ele vai fazer, sabe? Então, vamos ter essa sensibilidade, vamos deixar o Senhor ser nossos donos, como Paulo começou aqui falando, eu, Paulo, escravo de Cristo. Será que nós podemos dizer isso com tanta convicção como Paulo disse? Essas cartas aos Romanos, a gente pode dizer assim, eu, Adriana, eu, Jane, eu, Cristiane, eu, Patrícia, né? Eu, escrava de Cristo. Será que nós podemos dizer com tanta convicção, serva do Senhor? Né? Será que a gente pode dizer isso com tanta convicção? Se a gente ainda não pode, que nós possamos alcançar esse lugar de convicção em nossos corações, que somos filhas, servas, que temos o submetido aos pés dele para viver as boas novas, para viver... Gente, todo dia tem boas novas para nós, não é porque nós somos convertidas há 30, 20, 10, 5 anos que nós não temos boas novas. Todos os dias o Senhor tem boas novas para nós. Eu posso te dizer, todos os dias o Senhor tem uma boa nova para sua vida. Ainda essa semana o Senhor teve boas novas para minha vida. Eu pude experimentar de coisas novas em minha vida. E eu quero continuar experimentando daquilo que ainda Gente, eu tenho falado uma coisa aqui, eu falei mês passado, como eu tenho várias aqui, vou repetir, eu tenho repetido isso. Existem lugares que você ainda não acessou em Deus. Existem lugares, eu quero
que você pense comigo num lugar assim, num corredor onde tem muitas portas, num lugar onde tem muitas portas, e por algumas você já conseguiu acessar, você já conseguiu entrar, mas o Senhor está falando, filha, tem mais, continua nessa jornada, continua nesse corredor, porque tem mais portas para você acessar aqui, tem mais segredos que eu preciso te contar aqui. Então, assim, Ele quer que nós venhamos acessar esses lugares, amados, e nós vamos conseguir através da palavra, através da oração, através de jejum, através de conhecê-lo, através de estar com nossos corações conectados com Ele. Então, sim, Ele poderá revelar os segredos a nós. Quando nós nos submetemos à vontade dEle. É fácil? Não. Não é. Tem dias que vai ser bem difícil. Tem dias que vai ser na lágrima, gente, vou falar. Tem dia que vai ser, no choro mesmo. Eu lembro de situações que eu passei alguns anos atrás, que o Senhor me deu uma ordem, assim, ó. Ele me deu uma ordem, Ele falou comigo. Numa situação, vou colocar aqui, sei lá, o Senhor me lembrou disso, então vou colocar. Uma situação, aonde Ele pedia para mim abraçar alguém. Gente, isso já deve fazer uns 8 anos, não sei. Eu não sou boa de conta, sabe? De datas. Mas eu imagino que seja uns 8 anos aí, talvez. Por aí. Talvez um pouquinho mais. E eu lembro que o Senhor mandou abraçar alguém. Eu não queria abraçar, gente. Porque se alguém... uma pedra no meu sapato, assim, sabe? Aquela pedra. Aquela pessoa que você não quer amar. Que você não quer suportar em amor, sabe? Que o Senhor fala pra gente suportar uns aos outros em amor. Fala assim, não, Deus... Assim, e eu tava numa fase, assim, que eu tinha feito uma oração, eu tinha vindo pra cá fazia pouco tempo, eu moro em Bauru, São Paulo, tá, meninas? E fazia pouco tempo que eu tinha vindo pra cá, eu morava no Paraná, no litoral do Paraná, em Matinhos, né? Essa Franciele que vocês estão vendo aí é minha irmã, minha linda, e... eu morava lá e o Senhor me trouxe para Bauru e eu já não queria vir, gente. Vai vir num perrengue assim de obediência. Senhor, eu vou porque eu vou te obedecer. E porque o Senhor falou para mim que era para mim vir e falou repetidamente. E eu vim. E eu lembro que eu tinha falado pro Senhor, Senhor, tá bom, eu vou. Mas eu só vou se o Senhor for comigo. Porque a partir de hoje eu não vou dar um passo se o Senhor não for comigo. Nenhum. O anjo vai contigo? Não, o anjo vai, eu quero, beleza. Mas eu quero o Senhor comigo. Eu preciso que o Senhor vá comigo. E eu lembro que eu fiz essa oração. E aí, nesse dia, né, dessa situação ali, onde o Senhor me manda abraçar uma pessoa, eu falei, Senhor, olha só os argumentos que a gente usa. Senhor, mas eu já tô te obedecendo, eu já vim desse lugar que eu nem queria vir. Eu já te obedeci, né? Mas olha... o Senhor queria que eu acessasse outras portas mais profundas, sabe? De perdão, de coragem. E eu vou falar bem a verdade para vocês. A hora que o Senhor falou, eu falei para ele, Senhor, o Senhor me perdoa, mas hoje eu vou desobedecer. Não vou conseguir ir lá abraçar essa pessoa. Não dá, Deus, o Senhor tá pedindo demais. Era uma situação, né? Uma situação. E aí, eu não quis ir, meninas. Eu não quis ir, eu quis ficar lá no meu cantinho. Mas assim, ó, foi 2 minutos, assim, 2 minutos não. Eu fiquei lá, e vai, e adoro daqui, adoro dali, né? Na desobediência, viu? Mas lá, né? Adoro. De repente, a pastora, né? A minha pastora lá da igreja, fez assim pra mim, ó, lá do altar. Fez assim, e eu fui, né? Tipo assim, na hora, nem tinha no meio do caminho. Eu sabia por que ela tava me chamando, gente. Eu simplesmente sabia. E aí, quando eu cheguei perto do altar, assim, eu olhei pra ela, assim, aquela lágrima escorria. Escorria, vocês não estão entendendo. A lágrima escorria. Eu olhei pra ela e falei assim, eu não vou. Aí ela... E aí ela falou assim, então você já sabe, o Senhor já falou com você, não é? Eu falei, sim, ele falou, mas eu não consigo, olha só. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você vai, sabe por quê? Porque se o Senhor falou pra você ir, é porque Ele te capacita a amar um pouco mais, a ir um pouco além do que você foi até aqui. Ai, meninas do céu, eu fui. Eu tive que ir, obviamente eu fui. Porque chega um momento da nossa vida que a gente se submete à vontade dEle.
ao querer dele, não ao nosso. Por mais que a gente queira argumentar, a gente é muito boa em argumentos, né? Mas que a gente seja melhor ainda em se render à vontade dele, viu? Porque aquele dia o Senhor fez uma obra na nossa vida. Não foi na vida da pessoa em si, olha só, mas foi na vida de quem estava ao redor por causa daquele abraço. O Senhor fez algo muito poderoso na vida daquelas pessoas que estavam ao redor. Não era diretamente com a pessoa, mas era a pessoa. E o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: entendeu? Você entendeu agora o que eu fiz? E eu entendi muito assim o que ele fez. Então, assim, aquilo que ele pede, às vezes a gente não entende no momento. Mas vamos obedecer? Porque obedecer ainda é melhor do que sacrificar. Meninas, se ficou alguma dúvida, vocês querem compartilhar, falar alguma coisa? Jane, hoje você tá quietinha, Jane? Hoje eu tô quietinha, tô deixando você dar a introdução aí hoje, Dri. Ai, gente, hoje eu tô... Meu coração tá fervendo aqui, sabe? Eu queria falar de tantas coisas, até outras coisas, né? Se deixar, a gente fala muito. Mas, ai, como é bom, como tá bom estar na presença do Senhor, né? Que nós possamos ser escravas dele mesmo, né? Sim, uma bênção. Meu Deus, no livro de Atos, né, a gente leu ali tudo que Paulo passou, né? E ele passou por todo aquele sofrimento, né? A gente viu um resumo ali da vida dele, mas ele passou porque ele tinha convicção do amor dele a Cristo, né? Ele tinha convicção do chamado dele, das boas novas, né? Então ele estava ali sendo preso, ele estava ali numa multidão querendo pegar ele, matar ele. E Paulo, ele aproveitava todos os momentos, né, para falar do amor de Jesus, e era o que ele queria fazer, ele queria falar, ele queria que todos soubessem, entendessem, né, o evangelho, né, as boas novas, ele queria que chegasse em todos os lugares. E aqui a gente vê um povo que não queria saber, né, não queria saber, eles estavam ignoraram totalmente, adoravam outros deuses, e isso tudo é tão triste aos nossos olhos, né? Mas o Senhor, ele nos chamou, e quando a gente é escravo de Cristo, a gente precisa mesmo fazer aquilo que o Senhor quer, não o que a gente quer, né? Como a Adri falou, às vezes é muito difícil a gente fazer exatamente o que o Senhor está mandando, mas se a gente é escravo, a gente tem que fazer o que o nosso Senhor manda nós fazermos, né? E muitas das vezes é difícil. E às vezes até nisso a gente precisa, né, avaliar a nossa vida. Será que a gente está sendo realmente escravo de Cristo? A gente está fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Porque o mundo oferece tantas coisas que às vezes a gente acaba se distraindo, né, com outras vozes, com outras coisas, mas que a gente possa ser mesmo escravo do Senhor e não aceitar, né, aquilo, porque a gente vê o que o Senhor faz, ele acaba entregando aquele que não quer nada com ele, o Senhor acaba entregando ele, né, para os seus desejos, né, carnais. Ai, meninas, mas que bênção, maravilhoso. A gente estudou hoje o capítulo 1, quarta-feira a gente vai para o capítulo 2, e eu espero que todas vocês estejam aqui com a gente, porque cada capítulo é uma bênção, revelações que o Senhor traz para nós, é aprendizado, e eu fico muito feliz de estar podendo estudar a palavra de Deus. Eu falo sempre, né, eu faço reuniões de mulheres aqui na minha casa, uma vez por mês, e eu sempre falo para as meninas que eu me tornei a pessoa que eu mais temia, porque eu não gostava de ler a Bíblia, eu não queria. Eu cresci vendo a minha mãe com um grupo familiar, e, né, grupo de convívio, e lendo a Bíblia, e eu ficava, meu Deus, mas quando o Senhor me pegou mesmo de jeito em 2019, ele transformou totalmente, e hoje eu tenho, assim, uma paixão avassaladora pela palavra, eu amo ler, eu quero entender, e é lindo quando o Senhor faz, né? Quando a gente tem
o desejo de aprender, quer crescer. E quando você vai lendo e vai entendendo, aumenta mais ainda, melhor ainda. E tu começa e não quer mais parar. Se deixar, eu, a Adri e a Fran, a gente fazia estudos bíblicos, já faz uns 3 anos que a gente ficava 3, 4 horas. Por isso que ela falou, se deixar eu vou e continuo e não paro. Mas, meninas, muito obrigado. Nós vamos fazer uma oração. Se vocês tiverem qualquer pergunta, pode nos chamar aqui, pode chamar lá no grupo, ou nos chamar no privado, né? Se não entendeu alguma coisa, se tem alguma dúvida. Eu tinha, até pouco tempo atrás, algumas dúvidas, e às vezes a vergonha, ou não era só a vergonha, mas às vezes, tipo assim, pulava aquilo e ia para o próximo, né? Aquilo ficava na cabeça. Mas quanto mais aprendizado a gente tem, esclarecimento daquilo que a gente não entende, né, mais melhor vai ser para a gente, né? Mais a gente vai aprendendo a palavra. Amém, meninas? Ô, Fran, pode fazer uma oração para nós ou tu não está podendo falar? Posso, sim. Tá um pouquinho de barulho aqui, que eu tô com panela de pressão ligada, mas vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade tão rica, Senhor, que o Senhor nos concede. Que é de poder, Senhor, meditar na Tua palavra, de poder, Senhor, compartilharmos daquilo que o Senhor ministra ao nosso coração, de compartilharmos umas com as outras, de compreendermos, entendermos a profundidade, Senhor, dos tesouros escondidos, ó Deus, na Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos conecta com as suas amigas, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá oportunidades ricas e poderosas, ó Deus, de estarmos juntas, unidas, num só propósito, ó Pai, que é conhecer mais de Ti, Senhor, mergulhar, Senhor, na Tua palavra, ser curada, ser sarada pelo Teu Espírito, ó Deus. E em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco, Senhor, a vida de cada mulher que aqui está, Pai. As que estão presentes, Senhor, aqui nessa reunião, aquelas que não puderam entrar, todas as que estão no grupo, Pai. Que nesses dias de profundidade, Senhor, no jejum, através da consagração, através, Senhor, da oração, através do tempo que nós temos tirado, Senhor, para estar contigo, que o Senhor venha ministrar profundamente os nossos corações, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, Pai, da sensibilidade para que nós possamos te ouvi-lo, Senhor, e entendê-lo, ó Pai, nos dá direções, ó Pai, a todas as mulheres que precisam, ó Deus, tomar decisões, a todas as mulheres que precisam, ó Deus, que o Senhor revele, que o Senhor mostre uma porta, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que esse tempo seja um tempo, Senhor, de alinhamento, de entendimento, Senhor, de esclarecimento, ó Pai, de qual é a Tua vontade, Paizinho. Porque é para isso que nós estamos aqui, para viver a Tua boa e perfeita vontade, Paizinho, não a nossa. A nossa nós renunciamos. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada mulher que aqui está, Senhor, em Tuas mãos, para que nós possamos, ó Deus, viver as experiências mais profundas contigo, ó Pai. Que cada uma delas possa ter testemunhos para contar, Senhor, desses 3 dias que estamos, Senhor, nos aprofundando a Ti. E de todos que ainda estão por vir, ó Pai, onde nós vamos estabelecer uma comunhão umas com as outras, Senhor, e também contigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre a vida da Jane, da Dri, Senhor, das administradoras desse grupo, as quais o Senhor tem usado, Pai, para ser instrumento nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, guarda elas nesse tempo, ó Pai, de toda a cilada do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, a casa, a família, Pai, que tudo quanto elas fizerem, Senhor, seja guardado e protegido por Ti, Senhor, bem como de todas as mulheres que aqui estão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Meninas, muito obrigado. Alguém levantou a mãozinha aqui. Não consigo ler o nome, mas pode ficar à vontade, se você quiser abrir o microfone. Acho que foi engano, né? Acho que foi engano. Tá bom, então, meninas. Um beijão para vocês. Deus abençoe. Só um minutinho. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Deus abençoe.
Amém. Beijo pra vocês. Não esqueçam, graça e autoridade por meio dele, hein? Amém. Amém. Gamer, alguém está pedindo oração pelo filho que está com leucemia. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar que o Senhor, né, repreenda todo o mal, traga a cura, né, em nome de Jesus. Aqui nós temos um testemunho maravilhoso, minha sobrinha de 3 aninhos, o Senhor curou para a honra e glória do nome dele, e que o mesmo Deus que fez na vida da Nicole faça na vida dessa criança, Senhor. Nós te pedimos, Alcance agora. Senhor, venha com a cura, Senhor, que o Senhor venha restaurar essa criança, que não fique nenhuma sequela, Jesus. Pai, o Senhor é o Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, traz conforto, consolo para essa família, Senhor. Sabemos que é tão difícil, Deus, mas o Senhor é bom e nós declaramos a cura nessa noite em nome de Jesus, e que nós possamos ouvir ela trazer um testemunho lindo para nós, muito em nome de Jesus nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Um beijão. Deus abençoe. A gente se vê quarta-feira às 20 horas. Bye. Amém. Tchau, tchau.